Meus cumprimentos a todas as participantes, as gestantes, as futuras mamães, e também aos organizadores da Casa Espírita Joana de Ângeles, de Rondonópolis, principalmente na pessoa da nossa estimada amiga Nilbe, que tão amorosamente nos convidou para participar e dar a nossa cota de contribuição a esse curso. Já tivemos a oportunidade de participar em outras ocasiões, de forma presencial, e sabemos da importância deste curso para atualizar conhecimentos às nossas futuras mamães. Claro que o ideal seria fazermos esse evento presencialmente, onde poderíamos conversar, onde poderíamos responder indagações, poderíamos abraçar a todos os participantes. Mas como não é possível, então nós vamos fazer de forma telepresencial, procurando trazer alguns esclarecimentos a respeito da nossa legislação sobre a questão tão tormentosa que é o aborto, também fazendo uma abordagem sobre o aspecto moral que resulta do aborto. É claro que poderiam dizer, mas todos nós aqui somos gestantes, então o aborto seria um assunto desnecessário a ser abordado neste curso. Mas é importante, sim, sabermos desses aspectos legais e os aspectos morais que resultam do abortamento. E também, é claro, cada um das participantes, dos participantes, né, poderão amanhã, né, ser difundora, trazendo informações importantes para pessoas, a família, vizinhos, enfim, amigos, né, sobre esses aspectos tão importantes. É claro que nós homens, e eu confesso isso, muitas vezes tem dificuldade para avaliar a grandiosidade do papel da maternidade. É algo tão grandioso, e por isso que eu digo que nós homens temos essa dificuldade, que escapa a nossa capacidade de compreender esse papel da maternidade. Ser co-criadora de um ser filho de Deus é algo fabuloso. Por isso que eu admiro demais a mãe, a gestante, e sei que a ligação, a sintonia de uma mãe com os filhos é muito diferente da ligação, da sintonia com o pai. O filho, quando está com algum problema, alguma dificuldade, muitas vezes as mães percebem, mesmo sem o filho ter dito nada. Se está no telefone conversando com a mãe, e a mãe pergunta: meu filho, está tudo bem? Minha filha, está tudo bem? Mesmo que ele responda que sim, mãe, está tudo bem, mas se ele tiver com algum problema, é possível que a mãe perceba no tom de voz, na energia que aquele filho ou aquela filha está emitindo, em razão justamente dessa ligação tão grande que é da mãe com o filho. Afinal, se nós pensarmos que durante 9 meses o
filho ou a filha, né, esteve ouvindo aquele coração materno, percebendo as energias da mamãe. E depois, quando ele nasce ou ela nasce, na hora de amamentar, o primeiro coração que ele ouve é da mãe. Então, a ligação é muito forte. É uma ligação que perdura para a eternidade. Eu vou compartilhar algumas telas aqui, bem simples, para a nossa melhor compreensão. Eu começo justamente por esse slide que fala do respeito à vida, né? Respeitemos a vida. Aborto, não. Nós, como cristãos somos, nós trabalhamos com a ideia de que a vida é uma dádiva de Deus. É o maior presente que o ser humano recebe, é a sua possibilidade de renascer, é a possibilidade de evoluir, é a possibilidade de estar nessa jornada física. Então, devemos valorizar muito essa oportunidade concedida por Deus. Aqui nós temos uma imagem que eu retirei da internet, e ela apresenta uma foto de um bebê que foi abortado, né, ali na esquerda, com a imagem não matar. No centro nós temos um lindo bebezinho, né? E do lado direito nós temos um bebê que nasceu, que apresenta alguma dificuldade física e mental. É possível que seja aquele bebê chamado que é cometido de anencefalia, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto. E eu digo aqui, o aborto é um ato de covardia, um assassinato praticado contra uma criatura indefesa. Pior que isso, é um crime contra a natureza, uma vez que o direito de nascer é de procedência divina. O direito à vida é dado por Deus para todos nós, né, com uma condição na nossa essência de amor. E aqui eu apresento para as mamães, eu acredito até que vocês já tiveram oportunidade de ver essas imagens, inclusive tem um vídeo muito interessante na internet, quem tiver a oportunidade depois de olhar no YouTube, fala sobre a evolução da gestação, semana por semana. Da primeira semana ou seja, da concepção até a última semana do nascimento, né? Aqui nós vemos, então, já lá no início, quando começa a apresentar as características de um bebê. Nós vemos na 12ª semana, olha aí, na 12ª semana, praticamente a gente já identifica, né? Cabeça, as pernas, o bracinho, na 16ª semana, na 20ª, e assim sucessivamente, né? Uma coisa tão grandiosa. E eu me recordo de um dos momentos mais marcantes que eu tive, foi quando fui com a minha esposa no ginecologista justamente fazer a ultrassonografia na 9ª semana, né? Então, quando apareceu aquela imagem daquele coraçãozinho batendo forte, minha esposa caiu num choro de alegria, uma emoção tão grande,
né, de ver aquele ser sendo gerado ali nas suas entranhas, né? Então, é essa emoção, né, que a mãe deve demonstrar, transmitir para o filho, né, a sua alegria de estar recebendo esse presente de Deus. Aí eu coloco uma pergunta: o feto é um ser vivo? Ou seja, quando começa a vida? Trata-se o nascituro, o bebezinho, de um ser absolutamente distinto da mãe, com constituição orgânica própria e com propriedades específicas e singulares que o tornam único, inconfundível. Mas a vida intrauterina inicia-se na concepção. Ou seja, quando a fecundação, a concepção se concretiza, começa a vida. O coração, logo em seguida, algumas semanas depois, já começa a bater forte e não para mais até o término da existência física, né? E aí nós temos, então, agora já entrando no nosso tema, nós falarmos sobre o conceito de aborto. O que é o aborto, afinal? O aborto transmite a ideia de privação do nascimento, interrupção voluntária da gravidez, com a morte do produto da concepção. Nós vamos ver que pode ocorrer também o abortamento por uma interrupção involuntária da gravidez. Mas o que nós queremos justamente retratar é a interrupção voluntária da gravidez, ou seja, por vontade da mãe. Então, nós chamamos também, né, além de aborto, chamamos também de abortamento. Abortamento também está correto. Na legislação brasileira, nós vemos as seguintes modalidades de aborto. Primeiro, o chamado aborto natural. Esse aborto natural é aquele que ocorre, justamente que eu falei, que é o aborto involuntário. É o aborto que a mãe não quis, ele aconteceu de forma espontânea, né? Não é crime e ocorre quando há interrupção espontânea da gravidez. Ou seja, por algum problema orgânico, algum acontecimento, a gravidez não resultou exitosa e durante a gestação a mãe perdeu o bebê. Neste caso, ela não concorreu com nenhuma ação que pudesse provocar o aborto, então não é considerado como crime. Um outro aspecto que também há é o aborto chamado acidental, que também não é crime, que pode ter origem em várias causas, como, por exemplo, um traumatismo, uma queda, ou seja, a ocorrência de um acidente e por razão desse acidente, então, resultou na perda da gestação, né? E temos, então, aqueles casos que são chamados de aborto, aborto legal ou aborto permitido, aquele que a mãe voluntariamente faz o aborto. A nossa legislação, ela especificamente, em 2 casos do nosso Código Penal, em 2 casos do nosso Código Penal, ele permite que a mãe voluntariamente, manifestando essa vontade, se ela for de menor, os seus representantes legais, manifestando essa vontade, então faz-se o aborto autorizado. O primeiro caso é o chamado aborto terapêutico ou necessário. O que é esse aborto? É aquela situação em que a gravidez é de alto risco. É aquela situação que faz-se o aborto para salvar a mãe. Tipo, vamos imaginar que a gravidez ocorreu, a chamada gravidez tubária. Então, se a gravidez é levada
à frente coloca em risco a vida da mãe. Neste caso, com o laudo médico atestando o risco que corre a mãe se levar adiante aquela gravidez, então fica autorizado a realização do aborto. Então, esse é o chamado aborto terapêutico ou necessário. O segundo caso de aborto que a nossa legislação prevê é o chamado aborto pós-estupro ou aborto sentimental. Como o nome já diz, é aquela gravidez que resulta de um estupro. E, por fim, nós temos uma terceira hipótese de aborto, que é também permitida, mas não está na nossa legislação, não está no Código Penal. Ela decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, que é o órgão máximo do nosso Poder Judiciário. Então, os ministros reunidos, né, entenderam que quando a gravidez é a chamada gravidez em que o bebê é portador de anencefalia, ou seja, há um problema grave, sério, na sua formação mental, né? E isso compromete a sua existência. Normalmente, quando a criança é portadora de anencefalia, ela teria muito pouco tempo de vida física, seria às vezes horas, às vezes dias, às vezes meses, né? Então, neste caso, ainda que não conste da nossa legislação, o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria um caso de se autorizar a realização desse aborto, a realização do aborto. Mas é interessante nós analisarmos com cuidado esses dois aspectos, que é o primeiro caso, eu não vejo muita controvérsia, porque, de fato, né, nós temos dois princípios, ou seja, o princípio da defesa da vida da mãe e o princípio da defesa da vida do bebê que está em gestação. Se há o risco já demonstrado, concreto e real, para a saúde da mãe, a opção, então, entre a mãe e o bebê que está em gestação, né, a nossa legislação, e até por uma questão lógica, optou em proteger a mãe. Então, neste caso, a mãe fica protegida, faz-se o aborto. Nos outros dois casos, eu acho que a gente pode fazer uma análise com mais cuidado, abordando, inclusive, os aspectos morais de um estupro que é realizado mesmo aqueles casos que podemos dizer tão grave que é após um estupro, né? É claro que, neste caso, há uma lesão emocional evidente na mãe, né? A mãe que sofre o estupro, a mulher que sofre o estupro, ela sofre, né, as duas vezes, né? A primeira é o ato em si, né? O ato em si de ver-se violentada contra a sua vontade, né? Como isso ocorre no estupro. E, em segundo, ela, além da violência que sofreu, resultou numa gravidez que é indesejada porque não foi consentida. Mas, se nós olharmos com muito cuidado, por sermos cristãos, por sermos defensores da vida, nós vamos ver que, se a mãe conseguir superar essa dor emocional que resulta num primeiro momento, se ela conseguir, com muito cuidado, muita calma, ultrapassar este momento,
E esperar a gestação se concretizar, esperar o nascimento desse bebê, poderá, né, resultar para ela uma alegria experimentar uma alegria que ela nem imaginava possível. Quantos exemplos que nós temos de situações como essa que eu estou falando? O estupro, houve até aquele primeiro momento a vontade de fazer o aborto, mas a pessoa, a mãe, ela conseguiu superar, levou adiante a gravidez e, de repente, nasce aquele nenê, aquela menininha, aquele menininho. E ela chora de emoção quando é colocado aquele bebezinho no seu peito, depois do nascimento. E ela nunca esperava amar tanto aquela sementinha de amor que ela está, mesmo que de um pai, de uma concepção indesejada. Ou então, é um direito também da mãe de ela continuar, às vezes, renitente contra a aceitação de conviver com aquele bebê, ela pode colocá-lo para adoção. Eu digo para vocês que um dos meus filhos foi adotado e numa circunstância desta. A mãe, quando grávida, manifestou para o médico que a acompanhava que não queria ver o nenê. Ela queria que o nenê nascesse, mas não queria vê-lo. Então, que se providenciasse a entrega para adoção. E foi justamente que eu entrei na história, né? Eu adotei esse bebê logo após o seu nascimento, isso nos anos 90, muito tempo atrás, né? Meu filho hoje já está adulto, meu filho hoje já me deu um neto, que tem meu nome, Paulo, e isso mostra e me emociona, né, que é possível, sim. Se eu falar para vocês hoje que a mãe natural que rejeitou, agora veio visitá-lo, conheceu o seu netinho e mantenham agora a relação com o meu filho. Então, é importante a gente pensar que é possível, porque o amor, ele aflora da nossa entranha, da nossa intimidade. E Deus nos colocou justamente para amar, né? E se houve a geração desse bebê, não é por acaso. Não é por acaso que houve a geração desse bebê. Não foi por acaso que aquela mulher foi escolhida para ser mãe daquele bebê. Então, a lei permite. A lei permite, se comprovado, né, a existência do estupro, a lei permite que o médico realize o aborto. Mas, antes de realizar o aborto, eu acho que é importante pensarmos nesses aspectos todos envolvidos, né? A beleza da vida. Quanto ao último caso, chamado aborto piedoso,
ele também deve ser pensado, porque, veja, vamos imaginar o seguinte, a mãe leva adiante a gestação, uma gestação normal, nasce o nenenzinho, e depois de um mês, vamos supor, um mês, o filho adoece gravemente. Revela-se uma enfermidade que, em princípio, não tem cura. Eu pergunto, será que a mãe, ao saber que o filho foi acometido de uma enfermidade, depois de 30, 40 dias de nascido, ali já com aquele amor aflorado, aqueles cuidados, será que a mãe, ao saber da notícia, ela diz, bom, já que não tem cura, então vou matá-lo? Porque o aborto é nada mais do que matar. Será que a mãe vai fazer essa opção ou a mãe vai evitar todos os esforços para que aquele bebê, aquela criança, agora já criança, aquele filhinho querido, filhinha querida, prorrogue o máximo a sua existência e vai se devotar dia e noite no tratamento, em tudo aquilo que for preciso. É a mesma coisa. Então, o fato da criança apresentar enfermidade incurável no ventre, deixa ela nascer, deixa ela ficar horas, dias, meses, não importa. Não importa quanto tempo, mas o tempo que ela ficar junto, dedique, ame, faça o que é possível. Veja só, vou apresentar 2 casos. Primeiro, caso real, caso em que, durante a gravidez, constatou-se a existência de anencefalia, e a mãe levou a gravidez adiante. O bebê nasceu, e aí diz assim, uma reportagem, pode pesquisar inclusive na internet, bebê com anencefalia completa 8 meses e já tem o seu CPF. E aí a mãe diz assim, olha o que a mãe diz. Agradeço muito a Deus por ela estar viva. Diz a mãe de Cacilda Galante Ferreira, de 36 anos de idade, que tem se dedicado totalmente à sua filha Marcela, desde o seu nascimento. Então, veja que a Marcela já está com 8 meses, já tem até CPF. Outro caso, segundo, Alagoas tem caso raro de anencefalia. A média de vida das crianças com a doença é de apenas algumas horas ou dias. Letícia está com 9 anos de idade. 9 anos. Então, imagina, né? Imagina, aos olhos de Deus, o merecimento desta mãe que tão devotadamente cuida desse ser que tem dificuldade, tem dificuldade, muitas dificuldades, mas a sua grandiosidade, né, como mãe, né, o crédito como mãe é fabuloso. Eu trago aqui esse personagem, ele é muito conhecido, é o Nick,
O Nick, que ele, veja, o Nick, ele mora, é um australiano, né? Ele nasceu sem os dois braços, olha, ele nasceu sem os dois braços, ele nasceu sem as pernas, olha, os pezinhos, um toquinho, né? E ele nasceu em 1982. Ele hoje é muito famoso porque ele é palestrante, ele é casado, tem 2 filhos, os filhos normais, olha, os filhos totalmente normais, né? Então, se vocês quiserem, inclusive, ver as palestras dele, pode olhar na internet, no YouTube, colocar, né, o nome Nick, né, palestrante, sem pernas, sem braços, vocês vai chegar até aí. Então, fica aí a minha dica para vocês verem, né? Porque, veja só, quando ele estava em gestação, quando estava em gestação, o Nick estava em gestação, é possível que a mãe dele, o médico tenha dito para ele, tenha dito para ela, digo, olha, seu filho vai nascer sem os braços, sem as pernas, é melhor você abortar. Mas ela não, veja, ela levou adiante, deu educação, cuidou, hoje ele se vira sozinho, é um homem famoso, palestrante, faz palestra para jovens, faz palestra para adultos, está aí, né, resultado. E eu falo também aqui a história do doutor Alberto da Rocha de Brasília, um médico de Brasília. Quando a mãe do doutor Alberto ficou grávida, ela já estava com 40 anos de idade e ela já tinha 10 filhos, salvo engano, 10 ou 11 filhos, e ele já era, então, ele era o 11º ou 12º. E o médico disse para a mãe do doutor Alberto, que era o bebezinho, que ela deveria abortar, porque ela já estava na idade em que a gravidez era um risco muito grande. Mas ela disse, mas doutor, se Deus me deu a oportunidade de ter mais essa gravidez, eu vou levar adiante. Eu não vou matar o meu filho, o meu bebê. E o doutor, e o médico que atendia ela, ficou muito preocupado e foi falar com o pai, né, que é o pai do doutor Alberto, que era o esposo da gestante, que também trabalhava no hospital, ele era enfermeiro do hospital. E foi conversar com ele, chamou ele no seu gabinete, no seu consultório, e falou, olha, consultei sua esposa, ela está grávida, mas é uma gravidez de muito risco. E eu sugiro que vocês façam um aborto. E o esposo, né, o colega de trabalho, né, o enfermeiro, falou, mas o que ela falou para o senhor, doutor? Não, ela falou que ia levar adiante a gravidez. E ele respondeu, então, doutor, nós vamos levar adiante a gravidez. Esta é a vontade de Deus. E tá aí, né? Por quê? Nasceu o bebê e hoje esse bebê é o doutor Alberto da Rocha, que trabalha naquele mesmo hospital. Ele é médico lá naquele hospital hoje. Então ele contrariou, a mãe dele contrariou, o pai dele contrariou, o médico que sugeriu o aborto, mas eles levaram adiante, então, a gravidez, né? Então, eu gostaria apenas de encerrar, e antes de encerrar, eu faço uma colocação. O que gera na mãe que faz o aborto? Na mulher, né? Porque não é mãe. Não chegou a ser mãe, né? Se ela fez o aborto, ela não chegou a ser mãe. Na mulher que faz o aborto. Primeiro, gera o complexo de culpa. Ou seja, no primeiro momento ela está convencida que deve fazer o aborto, mas depois ela começa a remoer na sua cabeça a culpa por ter feito o aborto. Segundo aspecto, ela começa a sentir um sentimento de solidão, de
ficar sozinha, como se estivesse desamparada das demais pessoas. Terceiro aspecto, sentimento de perda. Ela começa a remoer aquela culpa, ela começa a se isolar, ficar em solidão, e começa a sentir, ter a sensação de ter perdido. Aí vem o vazio, aquele sentimento de vazio existencial, né? E com isso ela começa um processo de somatização. Ela começa a adquirir resfriado, gripe, gastrite, úlcera. Então ela vai somatizando essas energias, alergia principalmente, e vai ficando doente, vai ficando enfermo, vai se enfraquecendo. É um processo natural, né? É um processo natural e aí, às vezes, leva na depressão, leva ao suicídio. Então, tem esses aspectos. Mesmo autorizado a fazer o aborto, né? A mulher faz o aborto e depois sente todos esses aspectos emocionais, porque, no fundo, nós somos essências, filhos dessa divindade de Deus, né? Somos portadores dessa essência divina em nós. E a partir do momento que nós rompemos o laço com Deus, através justamente de nós nos apartamos na hora que desprezamos a vida, nós começamos a ter esses aspectos emocionais que começam a se manifestar em nós. E para encerrar, eu deixo uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, que é muito conhecida, né? Ela deixou uma mensagem muito linda sobre essa questão do aborto. Ela diz assim: o aborto pode ser combatido mediante a adoção. Olha aí, aquela situação que a mãe não quer, tudo bem, coloca para adoção. O aborto pode ser combatido mediante a adoção. Quem não quiser as crianças que vão nascer, que as dê a mim. Ou seja, ela como madre, ela está dizendo que quem não quer, dá para ela que ela aceita. Não rejeitarei uma só delas. Encontrarei paz para elas. Ninguém tem o direito de matar um ser humano que vai nascer. Nem o pai, nem a mãe, nem o Estado, nem o médico. Ninguém. Nunca, jamais, em nenhum caso. Se todo o dinheiro que se gasta para matar fosse gasto em favor que as pessoas vivessem, todos os seres humanos vivos e os que vêm ao mundo viveriam muito bem e muito felizes. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança, e o medo é sempre uma grande pobreza. Então fica a nossa mensagem para nunca, jamais, em nenhum caso, incentivar, incitar ou até mesmo fazer o aborto, com exceção naquele caso, né? Naquele caso primeiro, em que a saúde, a vida da mãe está em risco. Naquele caso, que se a gravidez prosseguir, pode levar à morte da mãe, aí é uma questão, né? Claro, de se interromper, então, a gravidez, neste caso específico. Nas demais, eu entendo que é perfeitamente possível a continuidade da gestação até o nascimento do bebê. Então, fica aí o meu abraço, fica aí o meu parabéns a todas as mães que estão participando deste curso e que Deus abençoe a todas, que os bebês sejam felizes com suas mães, né? Tenham saúde, tenham paz. E o meu obrigado e o meu parabéns aos organizadores
deste evento tão especial e tão importante. Fiquem com Deus e saúde a todos. Muita paz.